A final do Paulista, o Palmeiras tem pela frente o Água Santa e agora o nosso assunto é a decisão no Paulistão. Técnicos, capitães e até árbitros envolvidos na final. Todos reunidos para falar da decisão do Campeonato Paulista. A questão mais comentada, sem dúvida, a disparidade entre os finalistas. De um lado, um dos times mais tradicionais e poderosos economicamente do Brasil, um gigante que chega à sua 10ª final só nos últimos 2 anos. Do outro, um novato que nunca disputou uma competição nacional, primeiro finalista na história do Paulistão, que não aparece no ranking da CBF e até 10 anos atrás era um time de várzea. O Água Santa agora desafia o gigante. Nunca a decisão do Campeonato Paulista teve uma disputa tão desigual. Em relação ao favoritismo, na teoria dá-nos 0 vitórias, 0 pontos, 0 títulos. Eu quero ver isso e eu, juntamente com os meus jogadores, é dentro do campo. A leveza que eu falo é em relação ao Água Santa ter vivido muito mais do que imaginávamos para essa competição. E nós temos sim uma responsabilidade, mas essa responsabilidade é com nós mesmos, de fazermos o nosso melhor, de competir de maneira digna, 2 jogos de final de um Campeonato Paulista. Nesse duelo entre Davi e Golias, o próprio Palmeiras já foi surpreendido em 1986. Perdeu a final do Campeonato Paulista para Inter de Limeira, o primeiro campeão do interior. Mas, ultimamente, não há surpresas. Desde 2017, o Palmeiras não é eliminado por um time do interior. Difícil não reconhecer que essa taça tem favorito. Se nós dentro do campo igualarmos a vontade deles, eu acredito que nós temos esses 70% vão estar muito a nosso favor. Agora, se nós ficarmos à espera que o favoritismo ganhe e que o nosso talento ganhe dentro do campo, os 30% vão para eles. Esse vai ser o nosso desafio. A desigualdade também está no currículo dos 2 técnicos. Enquanto Abel já figura entre os treinadores com mais títulos na história do Palmeiras, Thiago Carpini busca sua primeira conquista. Domingo, o clima entre os finalistas será bem mais competitivo. Na disputa por essa taça, que ganhou coroa em homenagem ao Rei Pelé. Nesse confronto de extremos, os 2 lados deixaram o mesmo sentimento. Numa final, ninguém é campeão de véspera. Vamos lá, temos números para a gente falar sobre essa final Água Santa e Palmeiras. O aproveitamento do Água Santa neste Paulistão em 14 partidas, 59,5%. Venceu 7, perdeu 3. Já o Palmeiras não perdeu, ganhou 10 vezes, o aproveitamento muito bom de 81%. Gols marcados, 14 para o Água Santa, 20 para o Palmeiras. Gols sofridos, 10 do Água Santa, 5 do Palmeiras. Ô André, é óbvio que a gente está falando de um abismo, porque não é um grande contra o pequeno, é um grande implacável, né? Um grande num momento muito particular da história desse clube gigante que é o Palmeiras. Então é um favoritismo daqueles que a gente vê raramente no futebol. Claro, futebol, caixinha de surpresa, sabemos de tudo isso. Tanto que o Água Santa já eliminou, por exemplo, o São Paulo e o Red Bull Bragantino, mas queria que você falasse como você vê essa final. Então vamos lá, de cara já com os percentuais, 90-10 para o Palmeiras. Mesmo percentual que o Djalminha mencionou no programa anterior ao nosso. Eu estou de pleno acordo com ele, porque são 2 jogos. Se fosse um jogo só, a gente teria que mudar isso um pouco, porque daí o imponderável, as circunstâncias, aquilo que ninguém imagina, os desejos secretos do futebol, e eu não estou fazendo alusão a nada fora do campo, eu estou falando desse jogo que a gente não consegue domar e também não consegue prever. Mas em 2 partidas é muito improvável que o time que é superior em todos os aspectos pelos quais a gente pode fazer uma análise de 2 equipes de futebol, no caso, evidentemente, o Palmeiras. Em 2 jogos é muito difícil que o melhor time, globalmente falando, não prevaleça. Então, como disse o Abel no trecho que a gente acabou de mostrar, a tarefa do Palmeiras ela é puramente de mobilização. Porque só se não houver a mobilização adequada para disputar uma final, o Palmeiras abriria, ou poderia abrir, porque talvez mesmo sem mobilização seja suficiente para vencer o título. Mas só sem a correta mobilização, o Palmeiras poderia se colocar em risco de não ganhar o Campeonato Paulista nessas 2 finais. E a gente já viu o Palmeiras jogar muito bem
Já viu o Palmeiras jogar bem, já viu o Palmeiras jogar mais ou menos, já viu o Palmeiras jogar mal, é raro, mas já viu. A gente nunca viu com o Abel o Palmeiras desmobilizado. Em nenhum momento. Você pode buscar aí. E entre aquilo que se imagina que seja jogar bem, pode haver uma subjetividade, as pessoas podem ter opiniões diferentes, mas a desmobilização, ela fica clara, todo mundo percebe. Não acontece com o Palmeiras do Abel. Então eu não vejo como. É mais fácil não, é mais provável o Palmeiras fazer 2 partidas ruins do que fazer 2 partidas desmobilizado. E só na segunda opção é possível perder o título do Campeonato Paulista. Não vejo como. Se ligue!